Revolução de Cuba, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. 1959. Efetivou-se uma revolução socialista em Cuba, liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Movimento popular que destituiu do poder o presidente Fulgêncio Batista, eliminando o capitalismo e implantando definitivamente o socialismo. Antes de 1959, Cuba era um país que vivia sob o domínio dos Estados Unidos. A produção da cana e a indústria do açúcar, como os hotéis de luxos, bancos, pertenciam aos americanos. Os presidentes eleitos em Cuba eram determinados pelos Estados Unidos, motivo pelo qual o país era subserviente aos americanos, com efeito dependente do capitalismo da América do Norte. A ilha era governada por espanhóis com grandes desigualdades sociais. A população vivia na extrema pobreza. Contexto generalizado de miséria provocava profunda insatisfação ao povo de modo geral, em particular aos pobres. Fidel Castro, jovem latifundiário de família abastada, uniu-se com Che Guevara, jovem médico argentino e revolucionário. Ambos traçaram um plano objetivando derrubar o governo pró-americano. Fulgêncio Batista tinham como princípio acabar com a corrupção da classe dominante de origem espanhola. Outra finalidade, retirar Cuba do domínio americano. Fidel estava exilado no México. Che Guevara deixa a Argentina com tal propósito. Eles entram em Cuba com um pequeno grupo de guerrilheiros. A estratégia era derrubar Batista. Portanto, no ano de 1957, ambos comandam um grupo de 80 homens. Iniciaram os combates nas florestas de Sierra Maestra. Uma guerra violenta. Morreram praticamente todos. Restaram Fidel e Che Guevara. Sozinhos não desistiram de derrubar o governo de Batista. Montaram rádio e começaram a divulgar suas ideias entre o povo, formando um novo exército popular e reiniciaram a guerra, realizando a Revolução Socialista. País muito pobre e miséria generalizada, até mesmo setores de classe média empobrecida. Na verdade, parte significativa do povo cubano via em Fidel e Che Guevara a esperança de um mundo melhor. Parte do próprio exército aderiu à revolução. Quando Fulgêncio percebeu que a revolução já estava adiantada, era, portanto, inevitável. Não havia mais condições de vencer os dois grandes revolucionários. Em 1º de janeiro de 1959, Fidel e Che Guevara vencem o exército cubano. Fulgêncio Batista e todo o seu governo foge desesperadamente da ilha. Procura obter apoio internacional. Era muito tarde. A revolução já havia concretizada. Imediatamente, Fidel e Che Guevara tomam medidas para beneficiar o povo. Nacionalizam bancos e empresas americanas. Faz uma reforma agrária em benefício dos trabalhadores do campo. Organizam o sistema de saúde e a educação. Logo em seguida, tomam as medidas políticas, estabelecem partido único, não deixam nenhum espaço político para a burguesia. Com efeito, a oposição contra-revolucionária é liquidada como força política cubana. O governo americano procurava derrubar o governo estabelecido por ambos.
o país apressa em direção ao governo socialista. Che Guevara, espertamente, dirige ao governo de Moscou, aparelha Cuba militarmente, com tecnologia militar de longo alcance. Os americanos, com medo da tecnologia soviética, recuam e desenvolvem então em Cuba o estabelecimento da sociedade política socialista. Che Guevara torna-se ministro de governo. Entretanto, preocupado com a pobreza em outras partes do mundo, deixa o país para desenvolver práticas de guerrilhas na América do Sul. Posteriormente, sendo torturado e morto pelo exército antirrevolucionário. Entretanto, hoje é herói nacional cubano. Quanto a Fidel, depois de realizada a revolução e implantado o socialismo, em 2007 deixa o governo por motivo de doença nas mãos do seu irmão Raul Castro, que está ainda hoje no comando do governo socialista cubano. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.